Olá a todos, meu nome é Luciano Marcelino Duarte Filho, sou estudante de graduação da Universidade Federal de Viçosa do curso de Agronomia. Estou aqui hoje para apresentar para o Simpósio de Integração Acadêmica o meu trabalho, intitulado Desempenho de genótipos de trigo sobre condições de déficit hídrico em campo, que foi feito sob orientação do professor Dr. Michael Nardini. O presente trabalho irá seguir um roteiro, que foi estruturado em formato da metodologia científica e que se subdivide em 5 categorias: a introdução, objetivo, material e métodos, resultados e discussão e a conclusão. Diante disso, vamos começar. O trigo é uma cultura de suma importância para a alimentação humana. É o segundo cereal mais produzido no mundo e no Brasil sua produção contempla 50% do consumo interno. Como nós podemos ver pelo gráfico, a maior parte da produção está concentrada na região sul do Brasil, enquanto as demais regiões representam uma pequena fatia. Diante disso, como nós podemos observar nesse outro gráfico, que mostra a evolução da área da produção e importação do trigo no Brasil dos anos 70 a 2019, é possível visualizar que enquanto a população está crescendo, a necessidade de produzir e de consumir também aumenta. Diante disso, é importante que a gente contribua para a demanda interna do país. Por isso, nós precisamos o que então? Precisamos expandir da região sul para outras regiões do Brasil. Como nós podemos ver nesse mapa, realmente a região sul concentra grande parte, principalmente na região do Paraná. É possível observar também que o trigo está começando sim a se expandir para outras regiões, como por exemplo o estado de Minas Gerais. Mesmo que ainda seja de forma tímida, nós temos uma capacidade produtiva bem grande para se expandir. Diante disso, uma alternativa então para suprir essa demanda interna é a expansão para o cerrado. Contudo, o cultivo de trigo nessa região é limitado pelos fatores bióticos e abióticos, tais como o déficit hídrico. Portanto, o objetivo do meu trabalho é avaliar o desempenho de genótipos de trigo submetido a condições de déficit hídrico em campo, justamente para que possamos entender essa dinâmica e como ele vai se tratar o comportamento no cerrado. Adiante, então, nós vamos para a parte de material e métodos, onde a gente vai falar um pouco como foi feito esse trabalho, como que a gente separou desde o início até o fim, qual que foi os procedimentos que nos levou aos resultados. Então, nós começamos com a condução do experimento em campo, no caso, no campo experimental, professor Diogo de Alves Melo, que foi feito em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa. Aqui foi separadas as duas áreas de irrigado e sequeiro. Essa aqui é uma imagem de satélite Google Earth para mostrar qual que é a área onde tem um espaçamento ali e como que elas estavam distribuídas. Depois disso, a gente já tinha selecionado o método estatístico, já teríamos feito então o DBC, que seria o blocos ao acaso, em esquema fatorial 10 por 2, com 3 repetições, sendo os fatores em estudo 10 genótipos de trigo e 2 manejos irrigados. Cada parcela foi composta por 5 linhas passadas 0,20 metros entre si e com 5 metros de comprimento. Ou seja, dentro desse DBC, a gente respeitou todos os princípios da experimentação, que no caso foi a repetição, a casualização e o controle local. Esses foram os 10 genótipos selecionados. 6 do programa Trigo, todos com o nome UFV, e 4 desses daí que foram cultivados comerciais, são usados no mercado já. Embrapa, Biotrigo, R Sementes. Esses foram os genótipos selecionados. Depois disso, nós então impomos o déficit hídrico, foi realizado durante a suspensão da irrigação no período do emborrachamento até a antese. Depois que foi feito, nós partimos para a colheita e a coleta dos dados, onde nós avaliamos as características. E quais foram então as características avaliadas? A produtividade de grãos, a massa de 100 grãos, o peso hectolitro, dias para o espigamento, altura de espiga, massa da espiga, número de espiguetas e número de grãos por espiga. Depois disso, os dados foram submetidos à análise de variância, o teste F, e ao teste de agrupamento de médias de Scott-Knott ao nível de 5% de significância. Depois disso, então, nós passamos para os resultados.
E então, nos resultados, nós podemos observar, pelo resumo da análise de variância conjunta para 10 características agronômicas em 10 genótipos de trigo. Quando este está circulado por um retângulo vermelho, significa que para aquela característica ele teve significância. Quando apresenta um asterisco, significa que ele foi realizado o teste F a 5% de probabilidade. Dois asteriscos a 1% de probabilidade. E quando apresenta o NS, significa que ele foi não significativo. Nos resultados da análise de variância, então, a interação genótipo e ambiente foi não significativo, ou seja, o p-valor foi maior que 5% para todos os caracteres observados. Já o efeito isolado do ambiente foi significativo para dias de emborrachamento, dias de espigamento, massa de 100 grãos, altura de espiga, número de espiguetas, números de grãos por espiga e produtividade. Já no genótipo, o efeito isolado foi para dias de espigamento, massa de 100 grãos, altura de planta, números de grãos por espiga e produtividade. Nessa outra tabela, então, nós podemos analisar o resumo da análise do agrupamento de média de Scott-Knott. Com isso, então, nós vamos pegar as principais características. Dentro daquelas 10, nós vamos selecionar as que foram melhores justamente para a relação do déficit hídrico, porque é o que importa para a gente, é a relação do déficit hídrico. Então, as letras, eles supõem que tem diferentes médias entre si. Letras iguais significa que não tem diferença entre elas. Letras diferentes tem diferença entre elas. Para os dias de espigamento, essas 4 cultivares selecionadas, ou que estão todas em verde, significa que elas foram melhores para aquela relação. No dia de espigamento, altura de planta, número de grãos de espiga e produção, a gente vê então a discrepância que houve entre elas e entre em qual cultivar ela foi melhor. Então, para a seleção daquela cultivar, dependendo da região ou então do nosso objetivo, nós podemos selecionar a partir delas. Então, para chegarmos à conclusão, o que nós podemos aferir de tudo que foi falado? Como que nós vamos então concluir de todas aquelas tabelas que foram vistas, o que foi falado, que nós chegamos então à conclusão? Que os genótipos selecionados em ambiente sequeiro para as principais características agronômicas foram, no caso do ciclo, por exemplo, para dias de borrachamento, dias de espigamento, os genótipos 14 a 26, 14 a 214, 14 a 950 e a cultivar Tebil ácio, eles foram melhores naquela parte. Então, eles foram melhores nessa questão de ciclo. Já para a altura de planta, Tebil ácio, OR Sena e OR Guardião, no caso as cultivares, elas são as melhores, justamente para eles apresentarem uma altura de planta menor, que é o que a gente busca, eles terem uma altura de planta menor. Já para números de grãos por espiga, os genótipos selecionados 14050, 14055, 14214, 14426, 14950 e a cultivar BRS 264 foram as melhores no número de grãos por espiga. Qualquer uma delas pode ser selecionada. E para a produção, como a gente viu que não tinha diferença entre as médias, qualquer uma delas poderiam ser selecionadas. Qualquer um dos genótipos poderiam ter sido selecionados. Portanto, eu gostaria de deixar os meus agradecimentos à Universidade Federal de Viçosa por ter me dado toda a base teórica para que eu pudesse fazer este trabalho, ao Programa Trigo por ter me dado a parte prática para que eu realizasse e todos os amigos que fiz nele para que eu pudesse ter feito este trabalho, e a agência de fomento FAPEMIG por ter justamente dado este fomento para que eu realizasse esse trabalho científico. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.